Primeiramente, bom dia, parabéns pelas duas palestras aí, deu para explanar muito bem e colocar os pontos mais importantes, né? Quero mencionar a cidade de Louveira, Campinas, que faz parte ali da região metropolitana, que são exemplos a ser seguido aqui por nós. Lá, com certeza, as coisas funcionam, a gente pode perceber pelo índice CAPAG, pelo IBGE, que são municípios que têm um desenvolvimento muito bom. Com relação à Vanessa, sobre a palestra dela, ela falou dos principais pontos estruturais que o Brasil passou, né, nesse período. Gostaria de mencionar o PND também, que foi o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que é o que a gente tem que olhar para trás, para o passado, para a gente poder pensar e planejar o futuro. E ali naquele PND, que aconteceu de 67 a 74, Delfim Neto capitaneando, nosso ministro da Fazenda, lá ele fez uma política de incentivo econômico para poder fortalecer o mercado interno. Então, o que eu acho que falta muito hoje na situação do país é ter políticas voltadas para o fomento do industrial, da parte tecnológica, pesquisa científica. É isso que eu acredito que falta muito para a gente poder dar essa alavancada aí no nosso país. Quando falamos em plano diretor, não vejo uma efetividade dos municípios com relação ao PPA, que é o Plano Plurianual. Não tem esse conjunto. Então, a pessoa faz um plano diretor, ele desenvolve um plano de governo, porém, na hora de planejar isso, não é eficiente. A gente não percebe isso. Talvez muitos legisladores e até o executivo não tenham nem conhecimento de onde o município quer chegar. Então, gostaria de perguntar como fazer essa coalizão entre poder público, sociedade civil, pessoas que representam associações aí, líderes comunitários, fazer um orçamento participativo mesmo, mas que seja efetivo, que tenha resultados significativos. Então, eu não sei como, talvez vocês estão em Campinas, lá deve ter um sistema um pouco mais avançado que o nosso. Então, é só uma pergunta para a Vanessa, e depois quero fazer uma para a Esther. Obrigado. Acho que a Esther pode responder essa também, né? Porque, bom, você citou o PND, a gente teve 2 PNDs, né? Planos Nacionais de Desenvolvimento, com esse nome, né? Porque depois a gente teve muitos outros planos, né? PAC, por exemplo, né? O Programa de Aceleração do Crescimento é um plano nacional com muitas frentes, né? O Minha Casa Minha Vida saiu dele em 2009. O problema desses planos todos é que eles partem sempre de um enfoque muito setorial econômico. E, embora se tenha o discurso da descentralização, o discurso da regionalização está lá no primeiro PND, né? Só que, efetivamente, as coisas elas demoram para acontecer. Por quê? Porque a gente tem um grau de institucionalização do Estado brasileiro ainda em formação, né? Se a gente pensar que a gente tem um pacto federativo da Constituição de 88, que é recente, que estabeleceu novos papéis para os municípios dentro desse pacto, descentralizando um pouco de orçamento, mas descentralizando muito mais tarefas do que o próprio orçamento, né? A gente tem ainda que ficar fazendo planos para captar recurso lá em cima, o que é bom, porque a gente começa a introduzir uma cultura de planejamento, porque tem que captar o recurso, mas, por outro lado, trava um pouco a autonomia municipal nesse sentido. Então, assim, são tantas questões quando você coloca o PND, porque ele envolve questões desde o Pacto Federativo até a integração de políticas setoriais, né? De a gente começar a pensar planejamentos integrados. E o PDUI e o Plano Diretor são 2 instrumentos que visam pensar o planejamento integrado. Quando a gente fala integrado, gente, para vocês que são novos, né? É a integração de políticas setoriais. É você olhar num território, que é a cidade ou a região metropolitana, ou a aglomeração urbana, a política de saúde, a política de educação, a política de cultura, mas não cada uma pensada na sua caixinha. Mas, assim, a partir do que as caixinhas pensaram, como é que eu monto uma política integrada? Porque muitas vezes acontece
da política de saneamento ela ir contra o patrimônio, ou da política de mobilidade ir contra a natureza, por exemplo. Então, assim, a gente precisa integrar as coisas. E a gente só consegue integrar se a gente tiver estruturas integradas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa subprefeitura, que é uma descentralização e integração de todas as políticas. E isso funcionou muito bem para a gente conseguir montar os planos integrados. Então, assim, para a gente fazer política integrada e chegar nos PPAs de maneira integrada, a gente precisa ter estruturas integradas. Então, não é só o plano, é a estrutura de gestão que precisa estar integrada para botar o plano na rua. A gente criar um plano integrado já é difícil no Brasil, porque a gente tem estruturas muito segmentadas, mesmo dentro do Estado, mesmo dentro da universidade. A gente está o tempo inteiro na universidade falando em interdisciplinaridade. Só que ela está muito mais no discurso do que na prática. E isso nos trava. A gente que tem trabalhado na perspectiva transdisciplinar, eu estou dentro da academia, eu sofro muito. Porque eu sou muito incompreendida. Quando eu falo de patrimônio, o pessoal do planejamento não compreende. Agora eles têm compreendido mais. Mas quando eu falo de planejamento para o pessoal do patrimônio, porque planejamento para eles é a destruição, é a transformação e acabou com o patrimônio. Então, eu estou no limbo, né? Eu estou naquele espaço entre. E quem está no espaço entre toma bordoada de todo lado, né? Mas a gente sabe que a gente está construindo uma perspectiva diferenciada. E a gente vai agregando gente nesse processo. A gente está crescendo. E isso tem que acontecer dentro da administração pública também, né? De cada um sair um pouquinho do seu setor, e aí tem que ter uma secretaria de governo forte, que costure, né, essas políticas integradas. Os conselhos integrados com pessoas com várias preocupações dentro da sociedade. Os conselhos não podem ser um samba de uma nota só, né? Vem só o mercado imobiliário falar o que ele quer, vem só o movimento de moradia falar o que ele quer, vem só os cicloativistas falar o que ele quer. Todo mundo deve falar o que quer. É legítimo esse processo. Mas você tem que também ouvir o que o outro está dizendo. E esse processo é muito complexo e muito complicado a gente fazer. Então, eu acho que os planos, construir essa coalizão que você está falando, e os planos plurianuais, eles partem de uma nova postura do ser humano, em primeiro lugar, em relação ao outro, e aos campos disciplinares e aos saberes do outro, para que a gente entre com isso dentro da estrutura institucional. Porque, gente, a gente tem estruturas institucionais, mas elas são feitas por pessoas, né? Então, dependendo da pessoa que estiver lá, se o prefeito é um arquiteto, ele vai ter uma visão de cidade. Se o prefeito é um engenheiro ambiental, ele vai ter outra. Se o prefeito é do mercado imobiliário, ele vai ter outra. Se o prefeito é do agronegócio, ele vai ter outra. E é natural que tenha. Só que, assim, o que a gente reivindica? Quando você governa uma cidade, um estado, um país, você tem que governar para todos. Toda essa diversidade que nós temos. Então, você tem que dialogar com todos os setores. E aí, montar uma coisa integrada. Você pode, sim, privilegiar ações. O governo ele é eleito com um plano de governo, né? Ele vai privilegiar determinadas ações. Quando a gente escolhe nossos governantes, nós estamos escolhendo um plano de governo. Isso, vocês que são jovens, vocês precisam ter clareza disso. Vocês estão votando num plano de governo. Mesmo que o plano de governo não esteja explícito e que a gente não saiba qual é o plano de governo, vocês estão escolhendo um. Então, precisa ter clareza de o que vocês estão escolhendo, para saber para onde que a gente vai. E construir políticas integradas e coalizão parte, primeiramente, de uma postura nova nossa, como ser humano, diante dos saberes e diante do outro, para a gente levar isso para as instituições e sedimentar isso lá. Você quer comentar, Esther? Não? Pode fazer, depois eu faço. Você vai fazer mais uma pergunta, Murilo? Esther, Vamos lá. Nós temos uma problemática em Araras, que é a situação dos resíduos, do lixo que é produzido aqui. Nós destinamos uma quantia muito grande no nosso orçamento para poder encaminhar esses resíduos para outros municípios. Quando você mencionou o aglomerado Piracicaba, o qual nós fazemos parte, como seria esse consórcio intermunicipal para que seja um negócio que funcione de verdade? Só a gente vê muitas coisas falando, vai fazer, vai acontecer, mas na prática nunca acontece.
Isso aí é um problema não só de Araras, né? Essa questão do lixo, nós temos aqui em Araras uma usina de reciclagem, porém não tem tanta dinâmica produtiva, poderia ser muito maior, mas eu gostaria de saber você, com a sua experiência, como que a gente pode estar implementando isso para poder reduzir custos, tendo em vista, como o Wallace bem colocou, esse ajuste fiscal das contas públicas precisa ser feito. A gente se vê muito cortando gastos discricionários com relação ao investimento em educação, porém, tem que cortar a despesa primária. E o lixo é despesa primária, no meu ponto de vista. Então, deveria ter alguma política pública voltada nesse sentido. Como que a gente pode implementar isso em Araras? Obrigado. Como que você chama mesmo? Murilo. Como? Murilo. Murilo. Então, Murilo, olha, você tocou numa situação muito séria mesmo. Séria e pouco olhada, sabe? Pouco encaminhada. Existe uma decisão, até de um acórdão do Supremo Tribunal Federal que diz que a questão de resíduos sólidos, sabe, é uma questão que tem que ser encaminhada por um organismo regional, que no caso seria uma região metropolitana. Mas eu vou pegar aqui a fala até da Vanessa, como que ainda a questão institucional de fazer funcionar as coisas de uma forma regionalizada ou não no nosso país ainda está muito devagar. Você percebe? Então, quando eu digo para vocês, uma agência com 13 funcionários, como é que isso vai tocar essa questão do lixo, certo? Dos resíduos. Embora, hoje, eu te digo, é a única preocupação que foi levantada no aglomerado de Piracicaba, é uma questão que está sendo levantada lá na região de Campinas, acabou de ser autorizada uma usina de compostagem lá em Campinas e que nós estamos querendo transformar essa usina numa questão regional e que esse fundo da região possa ajudar, você percebe? E aí, então, o pessoal fala, então vamos fazer para todas as regiões, mas primeiro precisa começar. Então, eu não sei se a Vanessa viu, na semana passada foi feita essa autorização, ela está sendo instalada na Fazenda Santa Elisa, certo? Eu já fui até ver e estamos propondo que seja regional a questão, né? Porque lá também você tem um aterro e você leva galhos, leva coisas desnecessárias, né? Para um aterro desse. Então, é uma preocupação, sabe, Murilo, que está chegando e que precisa, e que não é só nós, vamos falar, da administração que temos essa preocupação, até o próprio STF já colocou esse acórdão com essa visão. Então, é algo que tem que ser